da Igreja, o Brasil para Cristo. Prezada igreja, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador. A Ele nós tributamos toda a glória, a Ele nós tributamos toda a honra, todo o louvor, tudo que foi feito aqui desde que o culto começou, nós estamos entregando para Ele. Tudo está sendo feito para Ele. A nossa vida é dele. Tudo que há em nós, o nosso propósito é bendizer o seu nome. Com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa fala, com o nosso comportamento, é glorificar a Deus. E nesta noite especial, só vou segurar os irmãos em pé, mais um instantinho. E nessa noite especial que se celebra uma festa dupla. O aniversário da igreja, os 35 anos da igreja do Senhor aqui, e os 35 anos do fundador, do pastor Moisés, da sua família, aqui nesse bairro maravilhoso, nessa cidade maravilhosa. E portanto, o motivo é de gozo, de alegria, embora eu sei que todas as segundas-feiras existe esse trabalho de libertação, um trabalho abençoado, e eu sei que os irmãos aproveitaram esta segunda-feira para celebrar os 35 anos de fundação da igreja e 35 anos do ministério pastoral do pastor Moisés com a sua família aqui nessa igreja tão linda e tão maravilhosa. Eu já tinha visto este templo por foto, já tinha visto esse templo pelas redes sociais, mas nada como estar em loco e ver assim de perto. E eu louvo a Deus porque eu fiquei tão feliz, porque eu achei bem mais bonita esta casa de oração, esse templo maravilhoso, do que pelas fotos, do que pelas redes sociais. E louvado seja Deus, tudo isso eu sei que é para bendizer o nome daquele que deu força ao pastor Moisés para construir toda esta beleza aqui. Quero também manifestar minha alegria de estar aqui no estado do Paraná, aqui em Londrina, e rever o pastor Moisés, rever meu amigo e companheiro na peleja, pastor Célio Henrique, e os demais pastores que estão aqui, são tantos que foram apresentados, e eu fiquei muito feliz de poder estar junto com vocês aqui nesta noite de celebração a Deus. Eu gostaria de aproveitar a igreja em pé e ler 2 versículos na palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus, segundo narrou Lucas, no capítulo 15, e os versículos de número 20 e 21. Diz assim o texto: E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o versículo 21 diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor.
já não sou digno de ser chamado de seu filho. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, Igreja de Deus que está aqui, eu olho para o capítulo 15 de Lucas, e eu fico pensando que eu acredito que os companheiros, os pastores, os irmãos, os obreiros, as irmãs obreiras, também já observaram isto. O capítulo 15 dá-nos a entender que Deus, Ele quis revelar ao mundo inteiro, Ele quis mostrar a toda a humanidade que Ele se importa com o perdido. Ele se importa com o perdido. Porque, veja bem, começa o capítulo falando da ovelha perdida. Como pode uma ovelha, do meio do rebanho, de repente uma única se perde? Pode. Ela se perdeu. Ela se perdeu. Depois vem o texto e fala da moeda, da dracma perdida. Pelo jeito, aquela senhora guardava com carinho tinha importância para ela aquela moeda. Mas, de repente, ela perdeu. Ela sumiu. E depois, o texto dentro do capítulo 15 de Lucas fala do filho perdido. O filho dentro da casa do pai, tendo o carinho do pai, tendo o carinho da família, tendo a mesa farta, roupa e tal, mas de repente também se perdeu. Também se perdeu. E eu quero estar conversando com os irmãos nesses minutos que se seguem sobre essa situação de repente, a gente vê alguém se perdendo. E logo a gente é tentado a pensar, bom, não há mais volta para essa pessoa. Nós estávamos vendo agora o conjunto que tocou aqui, quando o irmão disse, olha, aqui está cheio de ex-drogado, ex isto, ex aquilo e tal, é gente que saiu do mundão todo, e Jesus fez uma obra de restauração, e hoje estão aqui cantando, louvando a Deus com essa alegria contagiante. Porque Deus, Ele se importa com aqueles que estão longe, Ele se importa com aqueles que se perdem, Ele se importa. Ele se importa. E eu fiquei pensando, hoje de manhã eu estava orando e eu fiquei pensando, meu Deus, mas a intensidade com que Deus, a intensidade com que Jesus trabalha para encontrar o perdido. É muito forte, é muito grande, e isso toca o nosso coração, porque nós servimos um Deus que te quer sempre pertinho dele, um Deus que te quer sempre pertinho dele. Ele não quer que você fique longe,
Ele não quer que você se distancie dele. Ele quer que você esteja sempre com ele. E aqui eu observo, irmãos, a intensidade de Deus em procurar o perdido. Ele não desistiu. Primeiro, o pastor que não desistiu da ovelha perdida foi e procurou até encontrá-la. Essa foi a primeira citada aqui no texto. A ovelha que se perdeu do rebanho. Aí o pastor intensamente a procura e não volta enquanto não a encontra. Depois vem a mulher que perde a dracma e vai intensamente, procura e vasculha a casa e até encontrar. E encontrou. Não desiste, nem o pastor desistiu de procurar a ovelha, a mulher não desistiu de procurar a moeda, e crente nunca desiste. Amém, irmãos? Amém. Igreja de Deus, não desista nunca. Quantas vezes estamos passando por momentos adversos, quantas vezes estamos vivendo momentos difíceis do nosso caminho, momentos de altos e baixos, e momentos que parece que não vai dar para continuar rompendo, mas não desista. Não desista não. Porque nunca Deus vai desistir de você. Nunca Deus vai desistir de mim. Deus não desiste do homem. Se ele tivesse que desistir, ele teria desistido lá no Éden. Ele não desistiu, os anos passaram, o tempo foi passando, e chegamos até hoje, 2019, e Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu do ser humano. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da tua casa, pode ter certeza disso. Você pode ter sido já até tentado ou tentada em pensar, não, esse não tem jeito, esta não tem jeito. Deus não desistiu. Não desista você também. Não desista você também. E aí vem e a mulher encontra a moeda, e depois vem o filho perdido, e parecia que aquele não tinha mais jeito, estava perdido de vez, mas o homem da parábola é Jesus, você sabe disso. O homem da parábola é o Senhor. Aquele filho perdido é eu, sou eu, você, e Deus nos achou. Deus me encontrou numa situação muito ruim. Eu não estava vivendo. Deus, quando me encontrou, Ele foi me buscar. Eu estava no fundo de um abismo de doença, desenganado pela medicina, e eu estava perdido do ponto de vista humano. Isso ainda jovenzinho. E Deus foi e me buscou, me trouxe para perto dele, me salvou e me curou. Amém, irmãos? O que os médicos do Hospital das Clínicas em São Paulo, lá na Avenida Rebouça, me disseram numa manhã ensolarada, eu estava no segundo andar do prédio do Hospital das Clínicas, e eles disseram, não tem cura, você não tem cura.
E Deus contrariou. Deus contrariou aquela fala daqueles homens que estudaram para isso e que do ponto de vista deles não tinha cura, mas Deus sempre tem a última palavra. É isso que conta, irmãos. Nós temos que entender que Ele sempre tem a última palavra. Então eu fiquei pensando hoje de manhã, falei, meu Deus, como Deus intensamente busca o perdido, se importa com o perdido. E aí de manhã eu me lembrei de um pastor nosso, pastores, me lembrei de um pastor nosso. Esse pastor, ele era pastor da 5ª igreja nossa, na cidade de Araçatuba, em São Paulo. Ele era pastor da 5ª igreja. Um homem abençoado, um homem que Deus usava. Ele tinha uma família bonita, tinha um ministério bonito. Nas reuniões, era aquele que sempre levantava a mão, dava opinião, concordava, discordava, mais discordava do que concordava, mas ele estava ali. O nome dele é Sandoval. E de repente, o Sandoval começou a murchar. De repente, teve problema com a família. O pastor de Araçatuba precisou de afastar ele da frente do ministério, do pastoreio da igreja. E dali, esse homem foi se afastando da família, se afastando da igreja, se afastando do pastor, se afastando de Deus. E de repente, irmãos, não dá para explicar. Um pregador da palavra, quantas vezes ele pregou contra o pecado, contra a droga, contra o vício, contra o adultério, contra isso, contra aquilo, e agora ele estava envolvido até a cabeça, viciado em droga, se prostituindo, bebendo. Irmãos, ele virou um farrapo humano. Dava dó de ver o Sandoval. Perdeu a família, perdeu o ministério, perdeu tudo. E a gente ficava pensando, meu Deus, como que aconteceu um negócio desse com o Sandoval? Um homem que era pregador e pregava muito bem. Como que aconteceu um negócio desse com o Sandoval? Aí a família se arrumou cada um se arrumou onde pôde, se separou legalmente da esposa. O tempo passou, a esposa se casou de novo, a família continua lá em Araçatuba, e o Sandoval, alguém da família dele, colocou ele numa casa de recuperação, lá em Araçatuba. Mas ele dava muito trabalho na casa de recuperação em Araçatuba. Dava muito trabalho e teve um dia que o responsável pela casa procurou essa pessoa da família do Sandoval e disse que ele não podia mais ficar na casa. Não tinha mais como ele ficar na casa, porque ele estava dando muito problema na casa. E aí essa pessoa, no boletim nosso que sai lá para o estado, eles viram que a igreja tem em Calcaia do Alto uma casa de recuperação chamada Casa Refúgio. E ele fez contato conosco e o Sandoval veio de Araçatuba para Calcaia do Alto, que é um município próximo de São Paulo. E ele veio e se internou na Casa Refúgio. E o nosso pastor que cuida da Casa Refúgio, ele cuida também de toda a regional
de Calcaia do Alto, ele é um pastor muito abençoado e fruto também de uma casa de recuperação. Mas um homem muito cheio de Deus, muito cheio de Deus. E lá estava o Sandoval na casa. E o tempo passa, de vez em quando alguém me dizia, olha, o Sandoval está melhorando. Olha, o Sandoval está melhorando. O Sandoval está melhorando. Há algum tempo atrás, alguém me disse, olha, o Sandoval está liberto. Não é mais aquele farrapo humano. Irmãos, do ponto de vista do homem, diz, esse aqui não tem mais jeito, é um farrapo, não dá mais, não tem mais jeito. Mas como Deus trata um farrapo, como Deus trata um perdido, como Deus, aquilo que para nós não serve mais, não presta mais. Deus olha e diz, é esse farrapo que eu quero, e eu vou fazer desse farrapo, vou fazer uma obra na vida desse farrapo. Irmãos, o mês passado, no começo do mês passado, nós tivemos um pastoreio de pastor Célio, lá em Arujá. E o pastor Fabrício, que é o responsável pela casa lá em Calcaia do Alto, ele foi e levou o Sandoval para mostrar para mim como o Sandoval estava. Quando eu vi o Sandoval, eu dei um glória a Deus, irmãos. O homem está completamente restaurado. E está ajudando o Fabrício a cuidar de mais 82 homens que estão lá internados. E aí ele veio, me abraçou e falou, pastor, eu perdi quase tudo. Eu achei que eu não tinha mais jeito para mim. Eu perdi ministério, perdi a família, perdi tudo. Mas uma coisa que Deus não deixou eu perder foi a salvação. Ele me trouxe aqui para a Casa Refúgio, e hoje eu sei que eu sou salvo, e o meu nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Então o Sandoval não é mais pastor, não está pastoreando, não tem mais a família, está morando lá dentro da Casa Refúgio, mas está liberto. É esse Deus aqui de Lucas 15, que fica esperando, que fica ali intensamente atrás do perdido. Você se perdeu, e por um instante o inimigo até pensa que foi vitorioso, né? Por um instante o inimigo pensa até que foi vitorioso. Quando de repente aparece assim, lá também tem um púlpito alto, acho que os irmãos conhecem lá, o pastor Moisés, e ele chega no púlpito e diz, estou aqui, pastor Luiz, olha, eu estou aqui, estou restaurado, estou salvo, Deus me perdoou. Então, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O que Deus faz diante dos olhos dos homens, não dá para explicar. Não dá para explicar. Então eu vejo aqui nesse capítulo 2 momentos que toca muito a gente. Primeiro, esse da procura intensa pelo perdido. E o outro momento é da celebração quando acha o perdido. Quando o pastor encontrou a ovelha, foi uma celebração, festa, achei a ovelha. Quando a mulher acha a moeda, chama as colegas, as vizinhas e celebra porque encontrou a moeda. Quando o pai encontra o filho, e a festa é grande. Até o bezerro cevado entrou na festa. Amém, irmãos? São dois
duas coisas importantes: a procura intensa pelo perdido, e quando ele é achado, é celebrado com festa. Isso é Deus, é o Deus dessa igreja, que celebra 35 anos. Quantas almas que vocês já ganharam, que estava nas mãos do inimigo, do adversário. Quem sabe quantos estão aqui hoje que você mesmo não imaginava que pudesse um dia estar num lugar desse, ser salvo. Quantos estão aqui que nunca puderam imaginar que um dia você poderia cantar e dizer: olha, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida. Mas Deus te chamou, e esta igreja trabalhou, e pregou o evangelho, fez evangelismo, fez as noites de libertação, e continuou trabalhando, e vai continuar trabalhando, e almas vão continuar adentrando por aquela porta, com a vida quebrada, com a vida destruída, e com certeza ao adentrar este lugar, elas vão ter um encontro com Deus, além das que já tiveram. Tantas e tantas e tantas outras vão ter, se Jesus não voltar hoje ou amanhã, eu não sei, mas enquanto Ele não voltar, esta porta é a porta que vai entrar gente quebrada, é a porta que vai entrar gente perdida, é a porta que vai entrar gente que parece um farrapo, mas vai chegar aqui e vai ter um encontro com Deus, porque tem mulher, tem homem, tem pessoas que estão pregando a palavra genuína do Evangelho, que estão anunciando que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, estão anunciando que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e que Jesus Cristo, como nós cantamos, já está voltando. Já está voltando. Ele está voltando, por isso é tempo de pregar mesmo. Pregar o arrependimento, pregar contra o pecado e pregar a volta de Jesus. Glória a Deus. Eu quero parar um instantinho aqui no filho perdido, irmãos. Se você pegar lá um pouco mais atrás, você vai perceber que quando ele foi embora, ele não entendia que ele estava se perdendo. Mas quando ele foi embora, pastores, quando ele foi embora, antes dele ir embora, ele procurou o pai e disse: pai, eu quero a parte que é minha por direito. Eu quero a parte que é minha por direito. E é lógico, aqui a Bíblia não detalha, mas eu penso que o pai é uma parábola, mas qualquer pai iria dialogar com o filho: não vai embora, fica, tal, pá. Mas a Bíblia diz que o pai pegou o que era dele, entregou para ele, e ele foi embora. Aí, como todos vocês sabem, daqui a pouco ele gastou tudo, ele acabou com tudo, ele não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Irmão, bom é estar na casa do Pai. Ah, como é maravilhoso estar na casa do Pai. O salmista diz: olha, na casa do Pai há abundante gozo. Na casa do Pai, irmãos, tem gozo, tem alegria. Na casa do Pai tem cura divina. Na casa do Pai tem libertação, tem transformação, tem conserto de vida. Na casa do Pai
tem o conselho do pai, tem o carinho do pai, o carinho da família, tem a roupa passada, limpinha, tem tudo. Na casa do pai é maravilhoso. E ele estava indo embora da casa do pai. Ele estava indo embora da casa do pai. E daqui a pouco acabou tudo. Acabou tudo porque o inimigo ele sempre trabalha dessa forma. Ele mostra alguma coisa que atrai a pessoa, mas daqui a pouco ele tira. Ele tira e joga a pessoa na lama, como jogou aquele moço na lama, junto com os porcos. Jogou o moço na lama junto com os porcos. Esta é a estratégia do adversário. Ele mostra uma coisa que parece ser boa, mas chega ali quando ele vê que ele pegou, que ele tirou alguém do meio do rebanho, que ele está, aí ele pega e pá, joga na lama, joga no chiqueiro, joga no meio dos porcos. É isso que ele faz. Quantos que têm passado por isso? Quantos que voltaram? E quantos que não voltaram ainda, mas vão voltar? Amém, irmãos? Quantos que não voltaram ainda, mas vão voltar? Então essa é a estratégia do adversário. De mostrar alguma coisa que enche os olhos. E daqui a pouco a pessoa não está vigiando muito, acaba se ausentando da casa do pai. E aí, lá na frente, ele vai se deparar com a fome, ele vai se deparar com o desemprego, e a única solução, a única saída é ficar no chiqueiro junto com os porcos. E desejando, olhe bem, hein? A fome era tanta que ele sentia vontade de comer a comida que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E ninguém lhe dava nada. Aí teve um momento que esse moço falou, não, lá do meio do chiqueiro, Deus já tinha encontrado lá. É isso que o Espírito Santo e o espírito da palavra é justamente esse. Deus encontra o perdido onde ele estiver. Deus encontrou o Sandoval lá no meio dos drogados, lá na Cracolândia. Deus encontrou o Sandoval e trouxe de volta. E Deus encontrou, nessa passagem aqui da parábola, Deus encontrou esse moço lá na lama, junto com os porcos. Mas Deus encontrou. Aí ele teve um sentimento, não, eu estou aqui, não. Mas tem tantos empregados do meu pai que vive muito melhor do que eu. Tem muitos empregados do meu pai que, não, eu vou tomar uma atitude, vou voltar. E começou a ensaiar como que ele ia chegar e falar para o pai dele. E aí ele disse, eu vou dizer, pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu errei contra o Senhor, mas eu estou voltando não para ser filho, eu não sou digno mais. Eu não sou digno mais de ser chamado de filho. Não sou digno de ser chamado de filho. Eu quero só um lugar para eu trabalhar. Um lugar para eu ficar. Irmãos, para mim, a vitória de um homem, a vitória de uma mulher, a vitória de alguém que conhece Deus, ou que não conhece e começa a conhecer através de alguém de um de nós, e reconhece que não tem direito. O grande problema é quando a pessoa começa a achar que tem direitos. O grande problema é quando a pessoa começa a achar que tem direito. E quando ele saiu de casa, você vê que ele entendia que ele tinha direito.
Quando ele saiu de casa, ele entendia que tinha direito ao ponto de dizer: pai, me dê a parte que me pertence. Ele entendia que ele tinha direito. Agora, quando ele volta entendendo que ele não tem direito. Não tem direito a nada. Nem de ser chamado de filho. Aí é que está a vitória do crente, irmãos. Se a gente bater o rosto no chão e ficar orando e reivindicando, me dê aquilo que eu tenho por direito, tal e tal, irmão, nós não vamos ser abençoados. Nós não vamos ser abençoados. Porque se Deus me der aquilo que eu tenho direito, eu estou perdido. Porque começa a pensar no que Jesus passou para que você pudesse ser salvo. Aquele era o meu direito. Aquele era o teu direito. Toda aquela humilhação, toda aquela dor, toda aquela vergonha, tudo aquilo que Jesus viveu, era para eu viver. Era para você viver. Aquilo sim era direito do pecador. E Jesus, Deus enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira. É assim que João disse. Que nos deu o seu unigênito Filho. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, o direito, aquela cruz, não tinha o manequim de Jesus. Aquela cruz tinha o meu manequim. Aquelas chibatadas, aqueles cravos nas mãos, nos pés, enfim, tudo aquilo era para mim, mas eu não ia aguentar. Nenhum de nós aqui ia aguentar. E Jesus veio no amor do Pai. Jesus veio no amor do Pai, olhou para mim, pobre, pecador, miserável, e Ele disse: eu vou morrer no teu lugar. Eu vou para a cruz no teu lugar. Você não vai aguentar, mas eu vou no teu lugar. E Ele foi no meu lugar. Ele foi no teu lugar. Ele foi no nosso lugar. Então, se for falar em direito, o direito era aquilo. E às vezes a gente, de vez em quando, irmãos, a gente vê nas revistas, livros, a gente ouve pregações na TV, no rádio, e às vezes as pessoas são ensinadas a exigir o que elas têm direito. As pessoas são ensinadas por determinados homens que elas devem exigir o que é direito delas. Irmãos, o que é direito nosso, é isso que eu falei. É pela graça que nós somos salvos. E graça é favor imerecido. Não tem que ficar procurando direito. Não tem que ficar procurando, porque eu tenho. Não tem nada. É tudo por graça. Graça, graça, graça. E pela graça sois salvos. Aleluia. Glória a Deus. É isso, irmãos. É pela graça. É pela graça. E aí vem aquele homem todo mal cheiroso. Para quê? Porque quem sai de um chiqueiro de porco, com certeza está mal cheiroso. Mas aí vem aquele moço, e o homem da parábola, que é Deus, o homem da parábola, que é Deus, e aquele moço
sou eu, você e tantos. Quando o pai viu, o pai, diz a Bíblia que o pai se compadeceu dele, e correu, abraçou e beijou, porque ele tinha direito? Não, ele achava quando ele foi embora que tinha, mas ele não tinha. Era graça pura de Deus. Nós temos que viver essa graça abundante de Deus na nossa vida. Era graça. E o pai abraçou e beijou, e aí ele vem fazer aquela oração ensaiada que ele fez lá, e disse o filho: Pai, pequei contra Deus e diante de ti, agora eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Aqui está a palavra-chave da vitória. Agora eu não sou mais digno de ser chamado meu filho, de ser chamado teu filho. Agora eu não sou digno de ser chamado de filho. Ele sai reivindicando, ele sai achando que tinha um monte de direito, mas volta dizendo: não sou digno de ser chamado de filho. Mas esse pai é tão maravilhoso, e eu não vou, eu não quero cansar também os irmãos, mas veja bem, para quem entendeu que não tinha mais direito, que não devia sequer mais ser chamado de filho, veja o que o pai faz. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Uma coisa que me chama a atenção também aqui, pastor Célio e pastor Moisés, é que o pai tem pressa de mudar a vida das pessoas. O pai tem pressa de trocar a roupa, de mudar, de transformar. E ele disse aos seus servos, e é isso que Jesus está dizendo para mim, está dizendo para essa igreja que celebra 35 anos, ele está dizendo ao pastor Moisés: meu servo Moisés, eu tenho pressa de avançar nesses bairros, nessas cidades aqui ao redor. Eu tenho pressa de transformar vidas, de mudar vidas, de trocar a roupa suja por roupa limpa. E isso Deus só faz através da igreja. Isso só acontece através da igreja. E aí ele vem e diz: depressa, pega melhor. Outra coisa, Deus nunca dá refúgio para nós. Você já pensou nisso? Deus nunca dá nada mais ou menos. Deus sempre dá o melhor. E disse: pega a melhor roupa, a melhor. Deus não dá o pior, Deus dá sempre o melhor. Você pode receber o melhor de Deus? O melhor de Deus nessa noite, Ele tem sempre o melhor para você. Ainda que no primeiro momento você possa dizer: mas esse aqui é o melhor. Se você caminhar um pouquinho mais, você vai refletir melhor e você vai ver que Deus te deu o melhor. Deus te deu o melhor. E aí ele prossegue dizendo, ele no dedo dele, e sandálias, põe sapato novo nos pés dele, tragam e matem o bezerro gordo, outra tradução, o bezerro cevado, e vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse Deus gosta de achar perdido. Aleluia, quantos, todos nós aqui estávamos perdidos e Ele nos achou. Irmãos, o bezerro gordo, bezerro cevado, eu vou terminar já. O bezerro cevado, pastor Moisés, é aquele pai de família que tem a sua chácara, ou que tem o seu sítio, que tem a sua fazenda, e ele conserva sempre um porquinho mais gordo, um
um boizinho, mas tá para uma hora especial. Aquilo ali é para uma comemoração especial. A galinha mais gorda, para uma hora que chegar alguém que ele entende que aquela pessoa merece uma festa e ele vai lançar mão, como ele fez aqui. Agora, irmãos, para aquele pai de família, e lembre-se que esse pai é Deus. Lembra-se que esse pai é Deus. E lembra-se que esse filho perdido é você e eu. Nós somos achados. E trazido para dentro da casa do pai, para junto do pai, e estamos festejando com o pai. Estamos festejando os 35 anos de igreja, 35 anos do pastorado do pastor Moisés aqui. Aí ele vem e diz para os servos: traga o bezerro cevado, mate-o e vamos festejar. Vamos festejar. Então é celebração. Quando o perdido é achado, quando o morto é ressuscitado, Deus celebra. Deus faz festa no céu. A Bíblia diz isso, que quando um pecador se arrepende, os anjos festejam no céu. E nós na igreja devemos também, quando alguém volta para Jesus, e vem aqui à frente, volta para Jesus, ou manda um bilhete para o pastor, diz: eu estou na congregação tal, eu voltei para Jesus, é motivo de regozijo, é motivo de celebração para todos nós. É motivo de celebração para todos nós. Irmãos queridos, igreja do Senhor, Deus celebra quando o perdido é achado. E o céu celebra quando o pecador se arrepende e aceita Jesus. E a igreja deve também, ainda que seja uma alma, a igreja toda deve naquela hora celebrar por uma alma que se arrependeu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu gostaria de findar aqui dizendo aos irmãos: lembre-se que você é um abençoado, você é uma mulher abençoada, você é um homem abençoado. Não diga nunca que você não é abençoado, mas não diga nunca, olha, parece, não, você é abençoado, você é abençoada, não diga nunca que você não é. Não diga nunca. Levanta já pela manhã, na primeira oração, já começa a dar glória a Deus, porque você é abençoado, a tua casa é abençoada, a sua família é abençoada. Aí de repente você lembra mas como abençoado? Tem aquele fulano que não é liberto ainda, aquele filho que não é liberto ainda, aquela filha que não, e tal, como abençoado, mas já pode declarar na sua oração primeira do dia: minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, a minha igreja é abençoada, o meu pastor é abençoado, porque Deus, irmãos, está conosco, e Deus é que nos abençoe e libera diariamente as suas ricas e copiosas bênçãos para as nossas vidas. Amém, queridos? O nome de Jesus seja sempre glorificado na tua vida, nas tuas ações, no teu comportamento, na tua fala, em tudo que você fizer, que você esteja glorificando a Deus, no teu entrar, no teu sair, no teu sentar, no teu levantar, que tudo isso glorifica a Deus, e que o mundo possa olhar e ver que há algo diferente na tua vida, porque você é abençoado, você é abençoada, você é um homem que leva luz onde está escuro, você é o homem e a mulher que leva paz onde há tempestade. Você é diferente, as pessoas te olham e vão lhe ver diferente.
Amém, irmãos? Receba essa palavra de Deus, você pode receber? Receba essa palavra de Deus. Glória a Deus pelos 35 anos da igreja aqui. Glória a Deus pelos 35 anos da vida do pastor Moisés Cortez, dedicada neste lugar. Eu imagino, irmãos, como o pastor Célio vinha me falando, que ele começou numa casinha da Coab. Irmão, eu imagino a experiência do dia a dia. Eu imagino que no Passo do Gado, todo dia fazendo um pouquinho, todo dia ganhando uma alma, todo dia fazendo um culto, todo dia, irmão, para chegar até aqui, 35 anos, tem que ser celebrado, porque vocês são abençoados, esta igreja é abençoada, e este pastor é abençoado. Amém, irmãos? As palmas louvam o nome de Jesus. Muito obrigado, um beijo para vocês. Deus guarde a todos.